Sim, amigos, seus olhos não mentem. Ele está de volta, o homem, a máquina, a lenda, o famoso Dusty, o brabo. Ou não. Opa, povo, aqui estou eu depois de muito tempo pra continuar com o spin-off do lendário Poeira-sama, né, meu? Pra quem não sabe, o Dusty é um personagem secundário de Konosuba, que tem um spin-off inteiro focado em suas desastrosas aventuras cotidianas, também conhecidas como vida. Nesse vídeo eu irei continuar o resumo do spin-off dele, então se você ainda não viu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você veja, porque o Dusty é foda, né, meu? É sério, vê lá, o Dusty é legal, pô. Confia. Depois de tudo que aconteceu no vídeo passado, mais uma vez o Dusty tava na guilda, se lamentando por não ter mulheres e nem dinheiro. Dessa vez ele tinha torrado todo o seu dinheiro e agora tava pobre de novo. O Dusty até pede ajuda pros companheiros dele, mas ninguém quer ajudar o maluco, não. Depois do Keiichi esfregar dinheiro na cara dele, o Dusty sai da guilda e pensa qual a chance dele achar uma mulher rica e bonita pra bancar ele. E logo quando ele pensa nisso, a Darkness aparece ali e cumprimenta ele. O Dusty cumprimenta ela, mas logo em seguida ele se corrige, chama ela de Lalatina, já que recentemente tinha sido revelado isso pra todo mundo. Aparentemente essa história se passa depois dos acontecimentos da segunda temporada, mas pelo que vem mais pra frente eu posso presumir que se passa entre o volume 8 e 9. Depois da Darkness brigar com ele, o Dusty perguntou onde o Kazuma tá e ela disse que ele ficou dormindo na mansão enquanto a Megumin arrastou a Aqua pra suas explosões de ar. A Darkness então interrompe os pensamentos dele, dizendo que tem que ir e fala pra ele parar de ficar bagunçando de noite com o Kazuma. O Dusty quase sempre arrasta o Kazuma pra ficar enchendo o saco dos outros nas tavernas. A Darkness então sai e o Dusty tem a incrível ideia de fazer ela se apaixonar por ele pra ter dinheiro fácil, já que ela é uma nobre e que, segundo o Kazuma, ela é uma mulher bem fácil. Então ele decide que vai seguir ela pra tentar executar seu plano. A Darkness chega na guilda e vai com a Chris fazer ação. O Dusty vai seguindo elas e a Yun Yun tava ali também. Ela tava lendo um livro sozinha na livraria e o Dusty aproveitou pra arrastar ela pra ajudar ele. A Yun Yun pergunta por que ele tá fazendo isso e o Dusty usa a desculpa de que na verdade ele quer virar amigo da Darkness pra conseguir ser mais amigo do Kazuma. E a Yun Yun logo aceita numa boa, já que só de ouvir a palavra amigo a menina já fica toda alegre. Depois disso eles ficam observando as duas fazendo uma missão que era de lutar com alguns goblins. A Darkness como sempre não acerta nenhum golpe, a Chris acaba usando o amarrar nela e enquanto os goblins batiam na Darkness, a Chris aproveitou pra matar eles por trás. Depois disso aparecem mais 5 goblins e a Darkness joga a espada e a armadura pra longe, dizendo coisas tipo: oh não, esses goblins vão me atacar e vão abusar de mim, não sei o que. E o Dusty acaba percebendo que ela é uma masoquista e começa a perder o interesse por ela. A Yun Yun pergunta pro Dusty por que ela tá tão feliz se ela tá apanhando e ele acha conveniente não explicar isso pra ela. Depois da Chris terminar de matar os goblins, ela diz pra Darkness que se ela continuar lutando desse jeito, o Kazuma vai acabar abandonando ela. E como já era de se esperar, ela fica feliz com o comentário. O Dusty já tava se virando pra ir embora, mas a Chris pergunta pra Darkness qual o tipo de homem que ela gosta e a Yun Yun puxa o Dusty de volta. A Darkness fala a mesma coisa que ela diz pro Kazuma e pra Aqua, e a Yun Yun diz que a descrição bate perfeitamente com o Dusty. Ele fica meio bravo com isso, mas a Yun Yun então associa tudo e pensa que o Dusty na verdade tá gostando da Darkness, e diz que vai ajudar ele com isso. O Dusty, depois de ver a personalidade da Darkness, tinha perdido um pouco do interesse por ela, mas como ela é uma nobre, se ela se apaixonasse por ele, ele teria alguém pra dar apoio, então ele decide ver no que vai dar. Depois de um tempo, a Yun Yun chama o Dusty pra ir numa cafeteria pra eles decidirem o plano. O Dusty chega e o Vanir tá lá também. Nesse momento da história eles já se conhecem. Se você quiser saber como isso aconteceu, assiste o vídeo do spin-off do Vanir, que eu vou deixar aí no card. O Vanir e a Yun Yun reclamam que o Dusty tava atrasado e ele diz que acabou dormindo demais, porque tinha bebido com o Kazuma na noite passada. Ele então pergunta pra Yun Yun por que ela chamou eles ali e ele fica surpresa dele realmente ter esquecido do pedido dele. Eles começam a conversar e a Yun Yun joga um monte de livro de romance na mesa. O Dusty e o Vanir, que não estavam entendendo nada, só ficam ouvindo a Yun Yun. Primeiro ela sugere que o Dusty faça um cabedon com a Darkness, que é quando você pressiona alguém e bate na parede ao lado dela. O Dusty pensa que isso pode acabar dando certo por causa da personalidade da Darkness e o Vanir diz que se for assim é melhor ele bater na cara dela, mas a Yun Yun logo descarta essa opção. Outra sugestão é que o Dusty pode tentar salvar ela em uma situação de perigo, mas eles concordam que se o Dusty fizesse isso ela ficaria puta por ele ter atrapalhado o momento. Outra ideia também era o Dusty dar um presente pra ela. A Yun Yun sugere que ele dê umas flores ou algo do tipo, mas o Vanir diz que ela ficaria mais feliz se ela ganhasse um chicote ou uma corda áspera. O Dusty diz que se ele desse um presente tão direto
direto assim, ela iria acabar matando ele. Então a Yun Yun diz que eles podem perguntar pro Kazuma e todo mundo concorda. Nisso a garçonete interrompe eles e pergunta o que eles vão querer comer, e o Vanille e o Dusty já dizem que estão pobres, e a garçonete casualmente expulsa eles dali. Depois disso eles marcam outro encontro, só que como eles foram expulsos da cafeteria, eles acabam se encontrando no armazém daquele tio. O Dusty e o tio começam a brigar, porque o Dusty tava roubando comida do almoço do velho, e a Yun Yun acaba tendo que arrastar o Dusty pra longe dali. Enquanto eles andavam pela cidade, a Yun Yun pergunta se ele perguntou pro Kazuma sobre o presente da Darkness, mas ele disse que de novo que acabou ficando bêbado e esqueceu de perguntar. O Vanir, que tinha ficado cuidando da loja, aparece ali e eles ficam conversando enquanto andam e acaba indo parar num beco. A Yun Yun fica assustada e pergunta pro Dusty se ele tava querendo fazer alguma coisa com ela, e ele diz que não era nada disso. Mas então eles são interrompidos por vozes mais adiante no beco. O Dusty, que já estava familiarizado com o local, presume que deve estar acontecendo algum problema e sai correndo na direção do barulho, e os dois ali correm atrás dele. Chegando no lugar, eles se escondem atrás da parede e ficam espiando a situação. Acontece que a Darkness estava cercada por 3 caras e eles estavam tentando sequestrar ela. Bom, ela é uma nobre, então isso iria render uma boa grana pra eles. A Yun Yun diz que eles têm que ir salvar ela, mas o Dusty e o Vanir acham melhor esperar mais um pouco, porque a Darkness não estava nem um pouco intimidada com a situação. Ela começa a falar um monte de baboseira, perguntando pros caras se eles iam pegar ela pelo pescoço e sair arrastando pela cidade, e essas coisas que a Darkness diria. Os malucos começam a perder o interesse nela, e o Dusty aproveita o momento pra ir atrás dos caras e derrubar os dois com uma espadada na cabeça. A Darkness logo se assusta e se lamenta dele ter estragado a cena. O Dusty enfrenta o último cara e consegue derrotar ele, mas logo em seguida aparecem mais 3 malucos e fica 3 contra 1, porque a Darkness é inútil, então ela não conta, né? O Dusty então sinaliza pra Yun Yun ajudar ele, mas ela não entende, faz um joia na mão, como se ele estivesse indo bem. O Dusty então se vira pros caras e anuncia em voz alta que o nome dele é Kazuma Satou e que ele matou vários generais do Rei Demônio. Por um momento os ladrões ficam em choque, mas logo eles se lembram que a Darkness acabou falando o nome dele quando ele apareceu, e o plano do menino vai de tudo. Nisso 3 policiais aparecem ali e os ladrões saem correndo. O Dusty já agradece a Yun Yun por ter chamado a polícia, mas ela diz que não chamou ninguém não. E quando eles olham, era o Vanir, que tinha mudado a aparência e feito 2 clones. O Dusty agradece ele e o Vanir diz que não poderia perder alguém que causa tantas emoções negativas assim. Bom, não que isso seja considerado um elogio. Ah, e só pra constar também, os clones do Vanir não pensam, eles só repetem literalmente o que o Vanir faz, então não tem como existir 2 Vanirs ao mesmo tempo. Depois disso, a Darkness agradece o Dusty e ele decide pedir uma recompensa em troca, mas quando ele vai falar, Yun Yun interrompe e diz que o Dusty queria se confessar porque ele gosta dela. O Dusty e a Darkness ficam em choque e a Darkness fica um pouco envergonhada e gentilmente dá um fora nele. Ela ia falar que ela gostava de outra pessoa, mas ela se corrige dizendo que é porque não tem muito tempo pra romance. A Yun Yun começa a consolar o Dusty enquanto o Vanir tava cagando de rir, e o Dusty fica putaço e diz que não precisa ser consolado por alguém que não tem amigos nem pra ler um livro e que nunca ficaria com uma mulher com um tanquinho definido que nem a Darkness. As duas então ficam extremamente putas e saem correndo atrás deles, e então o Dusty fica o resto do dia fugindo das duas. O capítulo começa com o Dusty dando algumas instruções de como ser uma boa súcubo pra Loli Súcubos. Então o tiozinho do armazém aparece e manda eles pararem de falar coisas estranhas na frente da loja dele. Sim, o Dusty tava na frente da loja do velho de novo. O Dusty e o tiozinho brigam como sempre, e o tio acaba desistindo e entra na loja, deixando os dois lá. O Dusty pergunta pra Loli por que a loja da Súcubos não tá abrindo ultimamente, e ela dá uma olhada em volta e diz que não tem problema contar pra ele. Resumidamente, a maioria das pessoas em Axel é solteira por causa das lojas da Súcubos. Os homens não correm muito atrás das mulheres, já que a loja pode satisfazer os desejos dele. Mas, em contraparte, as mulheres não têm nenhum tipo de serviço parecido, que faz elas ficarem meio deprimidas por ninguém quererem elas. Então foi criada uma associação que se chama Associação para Proteger as Chances de Casamento das Mulheres. E ultimamente essa associação tá desconfiando das lojas da Súcubos. As Súcubos estão fingindo que a loja é só uma cafeteria, mas elas estão ferradas, porque a associação iria fazer uma inspeção no lugar. O Dusty pergunta se não é mais fácil elas encantarem quem vier, mas a Loli diz que a representante da associação é a Senna, e que ela sempre traz o detetor de mentiras junto, então não ia ter jeito. A Loli pede ajuda pro Dusty, e ele pergunta o que vai ganhar fazendo isso, e ela diz que em troca ele pode ir na loja delas uma semana inteirinha de graça, e o menino, que não é nada bobo, aceita a proposta. A cena corta pra eles na loja da Súcubos. O plano era o seguinte: eles iriam fingir ser uma cafeteria normal, mas com um serviço de conselhos escondido. Então isso iria concretizar o boato de ter alguma coisa a mais na cafeteria, mas esconderia a verdadeira identidade da Súcubos. O Dusty consegue ser um gênio quando ele quer, né, mano? As Súcubos estavam vestidas de maid, tinham vários clientes que estavam colaborando com o plano. Na frente do Dusty tinha um cara usando um capacete, e o Dusty fica meio incomodado de não conseguir ver o rosto do maluco e pergunta pra Loli quem que é esse cara. Ela diz que ele é um nobre, por isso ele não pode mostrar o rosto, mas ele tá ali porque
ele seria uma carta na manga contra a associação. E nisso alguém diz que os policiais chegaram. A polícia entra no lugar e só tinham mulheres, e com elas estavam a Senna e uma mulher com peitos grandes e com um chapéu que impediu o Dusty de ver seu rosto. Quero ver quem vai adivinhar quem é essa mulher, hein? As policiais e a Senna dão uma explorada no lugar pra ver se acham algo, mas parecia só uma cafeteria normal mesmo. A mulher de chapéu não cede, diz para eles continuarem procurando, porque tem certeza que tem algo a mais nessa loja. A Senna então vê o Dusty ali, chama ele, e a mulher de chapéu parece reconhecer o menino. Elas perguntam pra ele o que ele tá fazendo num lugar como esse. O Dusty diz que as mulheres dessa cafeteria dão conselhos pros homens, e que eles vêm pra cá pra desabafar com elas, e isso é mantido em segredo por ser bem vergonhoso. A Senna acaba acreditando, mas a mulher de chapéu continua desconfiada. Como se conhecesse o Dusty, ela diz que ele não é o tipo de pessoa que procuraria por conselhos, e é bem mais a cara dele sair fazendo cagada sem consultar ninguém. O Dusty fica puto com isso e acaba falando que não é culpa dele ninguém querer ficar com elas, e todas as mulheres ali ficam putaças. O Dusty elogia elas pra apaziguar o negócio e decide colocar seu grande plano em ação. Ele começa a dizer que tem um boato de que Axel é na verdade um ponto de encontro gay, e por isso parece que os aventureiros não são tão interessados nas mulheres. A Senna fica estranhamente corada com isso e começa a respirar pesado, e alguns policiais ficam contendo ela ali. Meu Deus, a Senna é uma fujoshi. O Dusty até usa o Kazuma de exemplo, por ele ser rodeado por mulheres bonitas, mas não fica com nenhuma delas. Olha que cuzão. As mulheres começam a acreditar nessa história, e a Senna toda corada só diz que vai acreditar isso se algum aventureiro dali for gay mesmo. Nisso, a Loli Succubus diz que é pra Senna interrogar o homem de capacete, porque ele é um cliente regular da loja. A Senna diz que tudo bem e vai lá na carruagem buscar o detector de mentiras. O Dusty então diz que agora tá tudo nas mãos desse cara aí, e estranhamente o Dusty repara que esse maluco tá respirando muito pesado. Ele diz que se tá tão calor assim, é só ele tirar o capacete, e o maluco estende a mão pra ele. O Dusty aperta a mão do cara, mas ele fica segurando a mão dele muito forte, não deixa ele soltar. Depois de escapar do maluco, a Senna aparece com o detector de mentiras. Basicamente, esse nobre tem um item que anula o efeito do detector de mentiras, mas funciona apenas com o usuário, e ele vai usar isso pra enganar a Senna. O interrogatório vai ser assim: o Dusty e o cara de capacete, que eu carinhosamente vou chamar de cara de capacete, vão responder as perguntas juntos. O Dusty gosta de mulher, e o cara do capacete gosta de homem. Pelo menos é isso que eles querem que a promotora pense. A Senna começa fazendo perguntas sobre se eles gostam de homem ou mulher e tal, e assim vai indo tudo direitinho. A parada começa a ficar um pouco estranha quando a Senna pergunta por que o cara gosta de homem, e ele faz um puta discurso apaixonado e estranho sobre a pessoa que ele ama. O Dusty fica na dúvida se esse cara não é gay mesmo, mas pensa que por ele ser um nobre, ele deve saber atuar bem. Vai tudo indo nos conformes, e eles conseguem enganar ela bem de boa, mas antes de encerrar, a Senna pede pra ele provar de alguma forma que gosta de homem. Eu tô falando, mano, essa menina é uma fujoshi. O Dusty então olha pro cara e diz que ele pode passar a mão nele pra mostrar isso, e o cara começa a acariciar o peito do Dusty. Ele fica super desconfortável com isso, mas o maluco não para. O Dusty manda ele parar, e o cara diz que só vai fazer um carinho na cabeça dele e tenta passar a mão nas partes de baixo do Dusty. O Dusty sai de perto do maluco e ele novamente se pergunta se esse cara tá só atuando mesmo. Geral ali parece ter entendido que não tinha nada demais na loja, e a Senna se desculpa pelo incômodo e diz que não vai mais suspeitar da loja. O Dusty então aproveita a oportunidade pra começar a extorquir a mulher, dizendo que ela atrapalhou os negócios da loja e que ela tinha que de algum jeito compensar tudo isso. A Senna, certinha do jeito que é, concorda totalmente, e o Dusty tem uma incrível ideia do que fazer. Mais tarde no mesmo dia, o Dusty tava andando sem rumo pela cidade. O plano dele era fazer a Senna trabalhar por um dia na loja pra retribuir pelo inconveniente, e ela acabou aceitando porque tava curiosa sobre o que acontecia lá. Ele tava cagado de fome. Enquanto andava, ele sentiu o cheiro de um pão que acabou de sair do forno numa padaria ali perto. Ele fica na vitrine olhando as comidas, mas a Lynn aparece atrás dele perguntando o que ele tá fazendo. A Lynn repara que o Dusty tava olhando uma baguete que tinha na padaria e se oferece pra comprar. E ele estranha essa bondade repentina dela, mas antes dele dizer qualquer coisa, a Loli Succubus aparece ali chamando o Dusty. A Lynn por algum motivo fica incomodada com a intimidade dos dois e fica fazendo beicinho. E o Dusty pergunta se ela não vai comprar o pão pra ele, e a Loli se oferece pra comprar. No outro dia, a Senna aparece na loja junto com a Darkness. O Dusty na bebedeira com o Kazuma acabou falando do corrido pra ele, e o Kazuma disse que queria falar pra Darkness pra ela ir junto também, e aqui estamos. A Loli Succubus chega ali e ela tava com uma máscara no rosto, porque eles convenceram a Senna de que ia ser uma festa fantasia, e todos os funcionários iriam usar máscaras. A Darkness pergunta se já não viu a Loli em algum lugar, e ela diz que é só impressão mesmo. Confia, pô, só impressão. As duas ali acabam ficando com as fantasias de Succubus, porque era o que tinha, né? E só pra deixar claro, o Dusty tinha chamado só conhecidos dele pra ficar na loja, então todos eles estavam sabendo do plano. Entrando lá, eles vão atrás dos clientes, e a Darkness acaba indo pra mesa onde tá o Ruffian. Lembra que no
vídeo do Rei Demônio disse que ele só aparecia uma vez na Light Novel, então, é aí. A única coisa que é comentada desse cara é o Dust dizendo que ele é um cara meio estranho que não tá em nenhum grupo e nem nada do tipo. A cena tava meio perdida ali e o Dust pede pra Loli falar pra ela ser atendente dele, e quando ela chega na mesa o Dust fica fazendo perguntas bestas pra ela e jogando conversa fora. Nessa conversa a cena pergunta pro Dust se ele sabe algo sobre um grupo criminoso que apareceu recentemente na cidade e ele diz que não sabe de nada e que a última briga que ele se meteu foi com os cobradores de dívida, mas que ele conseguiu fugir. Fio, o Dust tá dando balão até nos agiota agora. Assim então pergunta pra ele se essa cidade realmente tem vários aventureiros gays, porque olhando em volta parecia que os homens estavam tudo muito interessados nas mulheres da loja. O Dust começa a suar frio e não sabe o que responder, o que faz a cena desconfiar totalmente dele, e ela diz que se ele quiser ela pode pegar o detector de mentiras. E nesse momento o Dust imediatamente faz um doguezar no chão e acaba estragando tudo. Depois de mandarem todo mundo pra fora dali, só sobram a Succubus e o Dust. Eles revelam toda a verdade pra cena e ela diz que não pode deixar isso passar, já que essa loja iria fazer o índice das mulheres solteiras aumentar mais ainda em Axel. Então a Succubus gerente diz que pode fazer a cena aparecer no sonho dos aventureiros, o que fariam eles se apaixonarem por ela e de bônus ainda fazer ela sonhar o que ela quiser. A cena fica bem interessada e aceita a proposta, e quando tudo já estava resolvido ela olha para os Dust e diz que a dívida que ela tinha com os agiotas já tinha sido encaminhada para ela, então ele teria que ficar na cadeia por pelo menos uma semana. O Dust já fica desesperado porque ele iria perder a semana grátis na loja, e a Loli Succubus diz que como na cadeia tem uma barreira antidemônio, o contrato deles teria que ser quebrado. Ou seja, o Dust se fudeu. A cena corta pro Dust incomodando o guarda na prisão e ele se pergunta como é que os outros estão e que provavelmente a Lynn deve estar muito brava com ele. Nisso o guarda diz que alguém pediu pra entregar um presente pra ele e dá uma caixa pro Dust. Quando ele abre a caixa, lá dentro tem aquela baguete que ele tava querendo no outro dia. Então, olhando o céu estrelado através da pequena janela da prisão, o Dust agradece a sua querida amiga que adora tomates. Bom, povo, e assim concluímos mais uma parte do spin-off do Dust. Não se preocupem, o spin-off dele ainda não acabou, ainda tem muita coisa pro nosso querido amigo Dust fazer, então fiquem ligados. Por algum motivo eu acabei demorando 8 meses pra postar esse vídeo, mas não se preocupem porque a parte 3 já tá chegando, tá? Não vou demorar mais quase um ano pra postar não, fica suave. Mas é isso então, povo, eu vejo vocês no próximo vídeo e fui! Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer.